Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, com ele, eu, Eduardo Araújo, para conversarmos a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Essa obra tão interessante em que Kardec traz esclarecimentos a respeito de pontos muito importantes da nossa doutrina. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, onde Kardec está conversando com o cético. O cético é aquele que tem dúvidas, mas está aberto a ponderações, a argumentações, para que possa se esclarecer. E nós estamos num tópico que fala a respeito da oposição da ciência. Nós sabemos que o Espiritismo tem sempre uma colocação, uma postura, uma posição de que é ciência, filosofia e religião ou moral. Então, o Espiritismo também é ciência. É a ciência dos espíritos. E dentro desta colocação existe uma necessidade de uma conciliação entre a ciência material e a ciência espiritual. Então, essa conciliação é que sempre causa muitos problemas, muitas dificuldades. Então, Kardec, dentro desse tópico e dentro da pergunta que é feita por esse visitante, que nos diz o seguinte: perfeitamente, eis aí um sábio raciocínio de sabedoria, raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente, notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, a sua comunicação conosco? Então, nesta pergunta desse visitante, ele coloca uma visão da ciência material sobre a ciência espiritual. Porque qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? São dois pontos básicos da doutrina dos espíritos, que é a existência e a imortalidade da alma e a comunicação entre os dois planos da vida. Então, Kardec, respondendo a essa pergunta, ele se apoia sobre o raciocínio sobre os fatos. E, continuando então de onde nós paramos num ponto em que nos diz o seguinte: eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram, não superficialmente e de ânimo prevenido, estudaram seriamente sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer não compreendemos. Isto não pode, se não compreendemos, isto não pode ser a verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos os homens sisudos as tivessem adotado? Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Então, nessa parte dessa ponderação, dessa reflexão que Kardec coloca aqui,
ele nos traz um raciocínio, uma reflexão com relação a esta realidade. O Espiritismo é uma ciência experimental, tá? Então, é através dessas experiências, da constatação verificada, das observações que foram realizadas, que se formou esse corpo de ciência dos espíritos. E se não tivesse uma base, essas reflexões, esse raciocínio não tivesse uma base, será que ele teria resistido tanto tempo sem que fossem abandonados por aqueles homens de raciocínio, esses homens que tinham inteligência e conhecimento, e que pudessem ser vítimas de uma ilusão por tanto tempo? Então é sempre o raciocínio que Kardec coloca, certo? É o bom senso em ação, certo? Que Kardec nos traz para que nós possamos também refletir. O Espiritismo não nos impõe coisa alguma. Ele nos chama a procurar raciocinar, a entender, em primeiro lugar, para que depois, então, possamos adotar e praticar. Então, é sempre essa a postura que a nossa doutrina nos traz e, essencialmente, pelo desenvolvimento realizado por Allan Kardec. Então, continua aqui Allan Kardec. Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço. Esta só consideração devia bastar para exigir mais circunspecção. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Então Kardec traz aí uma reflexão óbvia, clara, né? Hoje, com o avanço da nossa ciência, naquela época Kardec destacando aqui a descoberta, né, dos seres microscópicos, porque para você verificar esses seres teria que se ter aparelhos, né? São os microscópios eletrônicos que hoje em dia, então, nós vemos com uma clareza, com uma definição espantosa, mas já naquela época foi possível identificar aí os seres microscópicos, os vírus, as bactérias, o que antes era inimaginável. Imaginamos, sim, que a nossa ciência, né, evolui cada vez mais, a gente nota isso todos os dias, que os nossos aparelhos futuramente serão capazes de registrar o espírito. Mas isso não aconteceu ainda porque a espiritualidade sabe que a humanidade não está preparada. E seria causar mais transtornos do que trazer benefícios para a humanidade. Então são conhecimentos que a espiritualidade espera um momento favorável, um momento esse que nós estamos vivendo de transição planetária, de separação do joio e do trigo. Quando os espíritos mais nobres, ou pelo menos inclinados ao bem, estiverem encarnados na Terra, já dizia Chico Xavier no programa Pinga Fogo, né, grandes descobertas ainda virão da nossa ciência. Mas até lá temos que esperar. Agora, o que Kardec coloca aqui, eu também sempre penso isso. O raciocínio, eu acho até que ele está acima dos fatos. Eu vou explicar por quê. Eu trabalho em reunião mediúnica, o Aloysio muito mais tempo que eu já estou há uns 15 anos, e eu fico observando os companheiros que são médiuns. Eu não vejo nada, eu não ouço nada. Mas eu vejo companheiros que veem espíritos, conversam em outros centros também. E eu fico observando que os médiuns deveriam ser aqueles que teriam a conduta mais, né, focada no bem, porque eles têm essa realidade muito clara para eles, né? Eles se comunicam com os espíritos de uma forma que eu, por exemplo, não consigo, não vejo nada, não sinto nada, assim, algumas intuições, mas o médium vidente, aquele que dá passividade a um espírito, né? Que sente a dor de um espírito,
aquela comunicação ali tão intensa, são fatos muito positivos. Ele está vendo a realidade do plano espiritual. Ele vê e ele sente. Mas o fato de você ver e você sentir não garante que haja uma mudança real na parte moral da pessoa. Eu acho que já o raciocínio, eu conheço pessoas que não veem, pessoas que não têm essa sensibilidade toda, mas elas, pelo raciocínio, por aquilo que a doutrina traz, o ensinamento, sobretudo o ensinamento moral, elas conseguem uma transformação nas suas vidas muito grande. Então o fato de alguns céticos questionar, eu escuto muito isso de céticos, né, de pessoas que se declaram ateus, se eu visse alguma coisa eu acreditaria. Isso é meio relativo, né? Você pode até num primeiro momento ficar ali na dúvida, mas o próprio Allan Kardec coloca que muitas pessoas, os espíritos colocam isso no livro dos espíritos, quantas pessoas viram Jesus fazer maravilhas e isso não fez com que elas mudassem nem um pouco, nem tão pouco acreditassem. Os mesmos que exaltaram a entrada de Jesus em Jerusalém, poucos dias depois estavam pedindo a soltura de Barrabás e a prisão de Jesus. Os fatos, eles são importantes, né? Como Kardec coloca aqui, porque a ciência tem que buscar explicar os fatos. E quando ela não consegue, ela fica numa situação delicada. E realmente, para os nossos cientistas atuais, explicar os fatos espíritas é um desafio. Eles não conseguem explicações. Eu já conversei aqui outras vezes sobre isso. É aquilo que nós nos referimos antes, né? Querem explicar a ciência espiritual através dos meios da ciência material, certo? Exatamente. Então não vai funcionar. Isso é muito difícil para eles. Difícil. Muito difícil. Então Kardec foca na questão dos fatos, mas em outros momentos Kardec vai falar que a doutrina, a força da doutrina espírita está na sua filosofia. Eu já falei aqui em outras oportunidades, né, conversando com algumas pessoas que se declaram ateístas, mas são pessoas sérias, são pessoas abertas. Eles colocam o seguinte, que apesar deles se considerarem ateus, eles dizem que o escopo filosófico da doutrina espírita, em termos de racionalidade, é algo verossímil para eles, é algo que eles conseguem entender o que nós estamos falando. Eles consideram que a doutrina espírita, apesar deles não acreditarem em nada disso, ela tem uma linguagem pelo menos aceitável e racional em termos de religiosidade, de espiritualidade. Já que eles consideram pueril, consideram até mesmo infantil algumas colocações de outras religiões, né, e religiosos, e eles citam interpretações literais como a Adão e Eva, a Arca de Noé, enfim, a questão de ressuscitar uma pessoa já morta, que eles consideram que isso realmente é uma coisa completamente verossímil e fora de propósito. E já a doutrina espírita, quando fala, por exemplo, na tese da reencarnação, eles dizem, olha, a gente sequer acredita que a gente tem uma alma, mas ligando alguns fatos com o que você está dizendo e essa explicação, a gente pode dizer que ela é filosoficamente aceitável. Eles não dizem cientificamente porque não há base. Mas hoje em dia, Eduardo, você já tem parte científica demonstrando o que você acabou de citar aí, no caso da reencarnação, com explicações baseadas na ciência, certo? Que comprovam essa possibilidade da reencarnação com uma força muito grande. Mas os companheiros consideram, né, que aí é a grande discussão que a gente trava no momento aí nas academias, nas universidades, que é o modelo de ciência oficial. O modelo de ciência oficial, ele ainda não é capaz de validar a reencarnação. Por quê? Porque o método empírico de avaliação, a reencarnação não se encaixa nele. Você não tem como reproduzir isso em laboratório. Você não tem como pegar uma pessoa, levar para o laboratório, fazer um teste com ela, aí o outro faz lá no Japão, o outro faz nos Estados Unidos, para poder comprovar que a reencarnação está ali. Então é preciso que a nossa ciência reveja os seus padrões de pesquisa em relação a fenômenos que digam respeito ao espírito. Por isso Kardec,
sabiamente à época, ele coloca o espiritismo como uma ciência nova. Porque a ciência tradicional, Kardec sabia que ela não tinha instrumentos para poder validar ou não validar qualquer tese espírita. Mas, como você falou, a gente tem psiquiatras como o Dr. Brian Weiss, americano, que publicou o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele era ateu e no seu próprio trabalho como psiquiatra, regredindo uma paciente, ele observou que essa paciente realmente estava regredindo a vidas passadas, que era um fato. Ele relutou o máximo que ele pôde contra isso, porque ele era ateu e um homem respeitado ali no meio acadêmico, inclusive. Mas, além de regredir a vidas passadas, ela também dava passividade a espíritos que falaram coisas para ele da vida dele, que ninguém sabia. Aquilo deixou ele atônito, né? O relato dele no livro é impressionante, porque a perplexidade que ele teve quando ela revelou determinados fatos, né? Os espíritos revelaram através dela fatos da vida dele, inclusive da morte de um filho dele. Ali ele realmente teve que buscar pesquisar, e pesquisando ele viu que vários outros cientistas, médicos, psicólogos como ele, né? Que não acreditavam, também passaram a acreditar pelos fatos e por aquilo que pesquisaram. Ele cita Elizabeth Kübler-Ross, ele cita o Raymond Moody Jr., ele vai citando vários que ele falou assim, eu não sabia que tinha tanta gente séria, que é o que Kardec está falando aqui para o nosso companheiro, tanta gente séria, tanta gente que pesquisou e está vendo a mesma coisa que eu descobri aqui sozinho no meu consultório. E aí, diante dos fatos e do raciocínio, ele publica toma coragem, depois de anos, ele publica o primeiro livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Muitas vidas porque a reencarnação. E muitos mestres pelos espíritos que ele se comunicou através daquela médium que era paciente dele. Então isso nos remete a uma colocação que nós fizemos aqui, de que o espiritismo é uma ciência experimental, tá? E é através dessas experiências que nós vamos tomando conhecimento da vida no mundo espiritual, da vida espírita e da destinação e atuação dos espíritos. Então é uma ciência, mas é uma ciência experimental. Não é uma ciência material. É uma ciência que se baseia em conhecimentos, revelações nas pesquisas que são feitas e que vão coincidindo umas com as outras, não repetindo, como é uma exigência da ciência material, mas coincidindo o raciocínio de umas com outras. Mas é o que nós vamos ver nessa colocação seguinte aqui, quando esse visitante, dentro desse raciocínio que nós acabamos de falar, ele faz um raciocínio aqui, sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Ele está questionando exatamente isso, né? Filosoficamente eu posso até dizer que ela é possível. Mas cientificamente eu não posso provar que ela existe. Eu não posso provar. É isso que ele estava cutucando Kardec ali. Então essa é a ponderação que ele faz para Kardec, que vem ao encontro de tudo isso que nós estamos falando aqui, da ciência material e da ciência espiritual, que é uma ciência experimental. Por isso que esse livro, que é o Espiritismo, ele é fundamental o estudo dele. Porque todos nós precisamos estar aptos a responder àqueles que nos questionam sobre a doutrina espírita. E aqui Kardec mostra as perguntas que são normalmente formuladas para contestar ou mesmo para a busca de um melhor entendimento. Então essa pergunta aqui é fundamental dentro daquilo que os céticos, né, que os ateus normalmente colocam para quem é espírita. Porque não há como negar, certo? Então é uma coisa que é possível, mas você não pode afirmar que seja porque você não tem a validação da ciência material com relação àquilo. E Kardec, então, em cima dessa reflexão que lhe é colocada, ele diz: é exato, mas não podeis deixar de convir que,
Desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não a repele. Então, se uma coisa não é impossível, a razão não a elimina, não descarta essa possibilidade. De teses como Adão e Eva, costela de Adão, Arca de Noé. É que não existe nenhuma comprovação de nada. Nem filosoficamente você consegue... Nem materialmente. Aceitar. Porque seria impossível determinadas colocações fossem aceitas como realidade. Porque se o primeiro homem foi Adão, com uma mulher, Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, certo? E depois saiu dali e foi para outro país, outra local. Cidade, né? E casou-se com quem? Exatamente. Com quem? Então, não foram apenas Adão e Eva. Então, Adão e Eva é um simbolismo. É isso que eu ia falar agora, que o nosso ouvinte entenda que nós não estamos negando o simbolismo bíblico, que tem toda uma história por trás daquilo ali. Né? Dentro daquela mitologia, daquele simbolismo criado ali por Moisés. É a mesma coisa, né, do dilúvio. Certo? Exatamente. O dilúvio foi uma catástrofe, vamos dizer assim, localizada. E não que o mundo foi submerso em água. Então são coisas que são simbolismos que são utilizados para explicar determinada coisa que a própria razão repele. Tá? E Kardec continua: resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Foi o que nós acabamos, de certa forma, de fazer aqui. Ora, esta observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes por que tem passado o mundo, e se mostra entre os mais selvagens povos no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do ente supremo e a existência futura. Então, esse raciocínio de Kardec, ele demonstra ali que isso sempre existiu na humanidade e é adotado pela intuição, é adotado pelo raciocínio, é adotado por ideias inatas. E nós sabemos, dentro da doutrina dos espíritos, que nós trazemos uma bagagem de experiências pretéritas. Então, isso desperta em nós alguma coisa. Então, continuando aqui. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Nós temos dentro da história antiga as pitonisas, que eram o quê? Médiuns, certo? Então, a mediunidade, ela sempre existiu, sempre foi utilizada, sempre foi reconhecida, mas não era entendida. Os egípcios, né? Você verifica ali pelas pirâmides, eles tinham um conhecimento profundo da questão da mediunidade. Mas como diz Kardec, isso era coisa para poucos, né? Somente poucos falavam sobre isso. E finalizando, então, esse tópico, quanto aos fatos, eles são de 2 naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições tão frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais. Não existe o sobrenatural. O sobrenatural é a negação da lei divina. Não admitimos o sobrenatural, visto que tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocáveis são os obtidos por intervenção de médiuns. Então, esta é uma colocação, um raciocínio para nós refletirmos a respeito e vamos continuar a nossa conversa no nosso próximo encontro. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz a todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, André Parente, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 a 1869. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas que acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. A parte que nos cabe é fazer o estudo da Revista Espírita, este grande repositório de informações, este grande laboratório de experiências, onde aprendemos muito com Allan Kardec e com os espíritos superiores. Bem, hoje é o dia do estudo sequencial. E nós vamos dar continuidade ao texto Constituição Transitória do Espiritismo. Nós estudamos nas semanas anteriores o item 1, Considerações Preliminares, e estudamos o item 2, Extrato do Relatório do Caixa do Espiritismo, e descobrimos que ele foi retirado do livro Obras Póstumas, por algum motivo que não sabemos, onde o Kardec fala aqui que não tinha interesse pecuniário com o Espiritismo, etc., e estudamos na semana anterior os itens 3 e 4 dos cismas e o item 4, o chefe do Espiritismo, onde o Kardec disse que no início do Espiritismo, na elaboração do Espiritismo, se fazia necessário um trabalho mais contido, mais sintetizado, para que as ideias não se perdessem. E agora nós vamos entrar num outro momento, que é o item 5, o Comitê Central. E hoje nós estamos com a amiga, companheira, querida Carolina Lage. Olá, Carol, tudo bom? Olá, André. Olá, queridos ouvintes. É sempre uma alegria a gente estar aqui novamente, estudando. Pois é, então vamos. Item 5, o Comitê Central. Você falou nesse início justamente sobre o chefe, né, do Espiritismo no item anterior, e é justamente nesse item 5 do Comitê Central em que ele começa falando sobre a necessidade que se teve, né, de ter uma pessoa para reunir os itens a fim de estabelecer a unidade no conjunto e a harmonia entre todas as partes. Isso me fez lembrar justamente a missão de Kardec, né, que assumiu essa missão, essa tarefa pessoal com responsabilidade de organizar, né, a doutrina espírita. Então, quando ele começa a perceber que era necessário ele preparar esse futuro, onde não mais uma pessoa centralizasse as informações e sim um grupo de pessoas assumisse esse compromisso, mostra que essa responsabilidade que ele assumiu não foi só sobre a parte dele, mas também sobre a continuidade, né, da doutrina espírita, o que é muito interessante, porque ele, como professor, né, como aquele que organiza as mentes, ele se sente responsável não só de fazer o seu papel, mas também orientar como esses passos deveriam ser dados futuramente. Tinha a visão do futuro, né? Visão da águia, visão alongada. Isso mesmo. A gente vai percebendo, né, no decorrer do artigo, né, ele vai falando... se 1000 centros quisessem fazer cada um a sua doutrina, não haveria 2 iguais em todos os pontos. Uma confusão seria estabelecida. Pois é, porque por mais que talvez houvesse uma convergência de ideias em alguns pontos, aí ele fala da forma que seria diferente, né? E às vezes a gente percebe isso hoje, a gente analisando 2019, o movimento espírita, né? As várias casas que acontecem, como que há pequenas maneiras de fazer que são diferentes de uma casa com a outra, mas o que nos cabe, o que é muito importante a gente resguardar é a ideia central do Espiritismo, que esse não pode ser modificado, né? Às vezes a gente tem diferença na rotina, né? O passe, se o passe é dentro da Câmara, se o passe é individual, se o passe é coletivo, porém
a essência, ela tem que se tornar única, né? Sem dúvida. Então Kardec pensa no futuro e a gente sabe que substituir o Kardec não deve ser realmente uma coisa fácil, não que ele fosse perfeito, ninguém é. O modelo e guia que temos na nossa compreensão da realidade Jesus, né, segundo o Livro dos Espíritos, mas o Kardec era um espírito superior de fato. Então substituir o Kardec era difícil. Apesar de Gabriel Delany ser muito grande e Leon Denis também, não é fácil substituir Kardec, como nós sabemos que acabou acontecendo com a própria história do Espiritismo. Muita coisa que ele falava que podia acontecer, aconteceu. E a gente não quer aqui responsabilizar ninguém, eu não gosto dessa coisa. Realmente era muito difícil dar continuidade ao trabalho de Kardec. Nós estamos no mês de dezembro de 1868. Kardec está prestes a desencarnar. Ele vai desencarnar em 31 de março de 1869 e percebam, ouvintes e internautas, que ele estava preocupado com o futuro do Espiritismo. Aí ele vai propor a ideia do Comitê Central e vai dizer assim: em lugar de um chefe único, a direção será entregue a um Comitê Central ou Conselho Superior Permanente. O nome pouco importa, cuja organização e atribuições serão definidos de maneira a nada deixar ao arbítrio. Esse comitê será composto de 12 membros titulares, no máximo, os quais deverão reunir certas condições requeridas e um número igual de conselheiros. Então, 12, né, vamos colocar assim, membros deste comitê, mais 12 conselheiros. Conforme as necessidades, poderá ser secundado por membros auxiliares ativos. Completar-se-á por si mesmo, segundo as regras igualmente determinadas, de natureza a evitar todo favoritismo à medida das vagas por extinções ou outras causas. Uma disposição especial, por sua vez, durante um ano, e o que desempenhar esta função será designado por sorteio. Bem, o que deu para perceber até aqui? Ninguém está dizendo que isso é absoluto, que isso é para ser repetido e copiado, literalmente como está aqui, mas nos parece que ele sabia que o Espiritismo ia precisar de uma espécie de grupo muito bem constituído, sólido, organizado e integrado em torno dos princípios espíritas para que a doutrina não viesse a sofrer prejuízos. O que dá para absorver aqui é que ele tentou ser o mais democrático possível, para evitar qualquer tipo de relação de poder, como a Carol costuma falar, onde um indivíduo ou um pequeno grupo possa apresentar suas ideias pessoais em prejuízo da doutrina espírita. A gente vê que nesse momento aí, né, quando Kardec coloca designado por sorteio, né, a gente não pode cair no erro de acreditar que e como às vezes acontecem os nossos erros pessoais, né, de acreditar, se foi por sorteio é porque foi escolhido por Deus, então ele é melhor do que todos nós. Aí a gente volta lá para a época do absolutismo, onde, né, recebia a coroa e ali poderia fazer tudo da sua vontade. Não, mesmo sendo designado por sorteio, ele teria essa administração voltada estritamente para manter ali uma ordem, as deliberações, uma organização das deliberações, né? E não ditar as regras de acordo com a sua vontade, né? Não haveria possibilidade de abusos, nem alimento para ambição, nem pretextos para intrigas ou ciúmes, nem supremacia chocante. É interessante como ele tentou proteger, não é? Tanto quanto fosse possível, como ele tinha essa visão de um espírito esclarecido, sabendo que o porvir não seria fácil. E aí ele não queria que o comitê também tivesse um poder muito grande, no sentido de absoluto, como Carol falou. Ele queria que existissem congressos constituídos por delegados das sociedades particulares para que não permitisse uma sobreposição de um poder sobre outro. Ou seja, é uma ideia bastante interessante, se você pegar a essência, não ficar somente na forma, mas pegar o fundo do que ele pretendia,
era que o movimento espírita ficasse integrado, ficasse unido, mas em torno dos princípios e dos fundamentos da doutrina espírita, porque ele sempre disse que este tipo de ensino deveria ser o mais claro possível para evitar qualquer tipo de dubiedade, de interpretação equivocada. Mas o que eu acho muito interessante é que ele está propondo algo, uma espécie de constituição para o futuro do espiritismo. E quantos problemas seriam evitados na história do espiritismo se nós entendêssemos essa ideia do Kardec, né, de que o espiritismo ele é maior do que nós e que, portanto, toda relação de poder, seja em um cargo ou outro, ou em uma tarefa, ela é prejudicial, porque tem coisas muito mais importantes, ideias, valores, espíritos reencarnados, crianças, adolescentes, e que, portanto, nós precisamos pensar da forma mais equilibrada possível e também da forma mais desprendida possível. Bem, queridos amigos ouvintes e internautas, nós vamos chegar agora a um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Luz na Penumbra. Até mais! Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita de 1858 a 1869, na apresentação de André Parente. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas que acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós retornamos com o programa Luz na Penumbra. Na primeira parte, eu, André Parente e Carolina Lage abordamos o item 5 deste texto bastante interessante que estamos estudando, que é a Constituição do Espiritismo. É um texto onde o Kardec se preocupa com o futuro da doutrina espírita em sua forma de organização. Nós estudamos o item 5, intitulado Comitê Central, onde o Kardec propõe uma ideia, tanto quanto possível, democrática, para evitar a personalização, a projeção de médiums, de indivíduos, de expositores, de escritores, enfim, que pudéssemos preservar a integridade daquilo que foi feito com muito cuidado e com muito carinho por Allan Kardec e pelos espíritos efetivamente superiores. Agora, queridos ouvintes e internautas, nós vamos adentrar o item 6 deste texto, que é muito importante para a reflexão de todos os membros de diretoria, diretores, coordenadores de departamentos, dos trabalhos realizados nos grupos espíritas, porque sabemos que muita coisa pode ser evitada, principalmente quando um indivíduo ou mais, essas pessoas se acham muito importantes por estarem ocupando um espaço que deveria servir somente para efeito de organização e para a promoção da qualidade do trabalho espírita. Então vamos, Kardec dizia assim sobre as obras fundamentais da doutrina espírita. Muitas pessoas lamentam que as obras fundamentais da doutrina sejam de um preço tão alto para grande número de leitores e pensam, com razão, que se fossem feitas edições populares a baixo custo, estariam muito mais espalhadas com o que ganharia a doutrina. É importante dizer que o Kardec, inclusive, com relação à Revista Espírita, ele deixava exemplares para que pudesse dar gratuitamente a quem não pudesse pagar. Isso é uma coisa histórica, o que demonstra o seu apreço pela democratização do conhecimento. Continuando, estamos completamente de acordo, mas as condições em que são editadas não permitem que sejam de outro modo no estado atual das coisas. Então, ele está se despedindo da vida, alguma conjuntura social, econômica da época, neste momento, não permitia que fosse diferente, porque você tem preço de edição, às vezes para publicar é caro, e isso continua até hoje. Mas sempre quando foi possível, ele sacrificava inclusive o seu interesse pessoal, a sua vida particular, onde ele muitas vezes se diminuiu ao máximo
para contribuir para a divulgação da doutrina espírita. Então Kardec lembra muito outros adeptos do espiritismo, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, Ivone Pereira, o professor Herculano Pires, Rizzini, pessoas que eram abnegadas a ponto de se esforçarem ao máximo para promover a leitura dos livros da doutrina espírita. Estamos completamente de acordo, mas no estado atual das coisas, as condições em que são editados não permitem que sejam de outro modo. Esperamos chegar um dia a esse resultado com o auxílio de uma nova combinação que se ligue ao plano geral de organização. Mas essa operação não pode ser realizada se não empreendida em vasta escala. Só de nossa parte exigiria capitais que não possuímos e trabalhos materiais que os nossos trabalhos, que reclamam todas as nossas meditações, não nos permitem dar. É por isso que a parte comercial propriamente dita foi negligenciada, ou melhor dizendo, sacrificada ao estabelecimento da parte doutrinária. O que importava, antes de tudo, era que as obras fossem feitas e assentadas às bases da doutrina. Hoje, se nós repararmos, as editoras, profissionalmente, elas conseguem fazer capas muito bonitas, edições muito bem elaboradas, utilizam tipos de papel que são mais caros. Isso faz a edição, de fato, ficar muito bonita, é inegável, nós reconhecemos. Por outro lado, às vezes o preço, consequentemente, aumenta. O que dá para perceber aqui é que, para os pioneiros do espiritismo, eles estavam preocupados no início mais com o conteúdo, e que esse conteúdo ele fosse passado para o maior número possível de pessoas. Mas o Kardec não deixa de reconhecer que essa parte da edição ela é importante, é uma arte também, precisa ser feita. Eu acho que o que falta até hoje, da época dele até a nossa, é encontrar um ponto de equilíbrio, e para isso, como ele já falava em 1868, nós precisamos de combinações, de auxílio de uma nova combinação, ou seja, os mecenas do espiritismo, como dizia o professor Herculano, de pessoas que possam ajudar, para que o preço fique menor. Porque realmente para o trabalhador, né, para a trabalhadora, para as pessoas que têm um orçamento muito contido, é muito difícil, às vezes, comprar uma obra espírita. Às vezes, obras que são caras, não é? Então, assim, esse ponto de equilíbrio nós ainda estamos buscando. Como fazer uma boa edição, não sacrificar a edição, mas também não permitir que aquele que não possa comprar não tenha acesso. Pois é, e esse é o grande desafio. Eu costumo falar que é o dilema ético da doutrina espírita, né? Com o avançar, a gente percebeu que muitas instituições basearam todo o seu trabalho social na venda de livros, né? Então, abrindo editoras, né? Promovendo toda essa aquisição de recursos através da venda dos livros. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o valor dos livros cresce, né? Então, já era a preocupação lá na época de Kardec, né? O valor fica alto, mas a informação que está ali dentro é que é mais preciosa e é ela que tem que envolver todo mundo, né? Então, por isso que eu falo assim, é um dilema que é muito grande para a gente poder solucionar, porque ao mesmo tempo eu tenho uma instituição que carece do recurso e eu tenho a informação que tem que envolver muitas pessoas. Lá no Vias e Meios, né, no Obras Póstumas, Kardec ele coloca que essa venda, essa impressão de livros seria a forma assim, mais honrada, mais digna, mais coerente, né, dentro do entendimento da doutrina espírita para uma instituição se manter. Mas e aí? Então, aí? A gente vai chegar a esse ponto de equilíbrio, com certeza, um dia. E aí ele vai dizer assim, quando a doutrina for organizada pela Constituição do Comitê Central, então ele acreditava na ideia do Comitê Central, nossas obras tornar-se-ão propriedade do Espiritismo, na pessoa desse mesmo comitê que terá a sua gerência e dará os necessários cuidados à sua publicação por meios mais próprios para as popularizar. Então a ideia de popularizar, ela permanece, não é? Deverá igualmente ocupar-se de sua tradução nas principais línguas estrangeiras. Isso foi feito, né? A gente reconhece. A revista foi até hoje, não podia ser senão uma obra pessoal, no sentido do esforço que ele fazia para publicar,
visto faz parte de nossas obras doutrinárias, servindo aos anais do Espiritismo. É aí que todos os princípios novos são elaborados e postos em estudo. Era, pois, necessário que conservasse o seu caráter individual para a fundação da unidade. Então, quer dizer, como que o estudo da Revista Espírita é importante, né? Ele já recomenda em um livro dos médiuns, que é uma obra expressiva do Espiritismo fundamental e que nos ajuda muito. E fora isso, ele está dizendo aqui de novo, né, que muitos princípios, muitas ideias que foram colocadas nas obras fundamentais, chamadas fundamentais, nas mais expressivas, foram submetidas a testes antes na Revista Espírita. Então, por isso que nós recomendamos sempre o estudo da Revista Espírita. Continuando. Então, fomos por diversas vezes solicitados a fazê-la circular mais a miúde, por muito lisonjeiro, porém, que se fosse esse desejo, não pudemos atendê-lo primeiramente, porque o tempo material não nos consentia esse acréscimo de trabalho. E, em segundo lugar, porque importava não perdesse ela o seu caráter essencial, que não é o de um jornal propriamente dito. Hoje, a nossa obra pessoal se aproxima do seu termo. As necessidades já não são as mesmas. A revista se tornará como as nossas outras obras, feitas e por fazer propriamente propriedade coletiva da comissão, que lhe tomará a direção para a maior vantagem do Espiritismo, sem que por isso renunciemos a lhe prestar a nossa colaboração. Bem, então visivelmente parece que ele está tendo noção aqui de que ele vai desencarnar, né? Tá bem claro, assim, ele está dizendo, eu sei que eu estou indo, tá? Minha tarefa está terminando, mas eu estou me preocupando com vocês, então eu estou ajudando aqui para que a coisa não fique confusa, né? Então é bem interessante perceber a atuação de um espírito encarnado realmente mais adiantado que nós. E aí ele vai dizer, para completar a obra doutrinária, resta-nos publicar várias obras que não são, em sua parte, menos difícil nem menos penosa. Posto possuamos todos os seus elementos e o programa esteja traçado até o último capítulo, poderíamos lhes dar cuidados mais assíduos e as ativar se, pela instituição do Comitê Central, estivéssemos libertos de detalhes que absorvem grande parte do nosso tempo. Então, quer dizer, ele estava querendo ser um membro do Comitê Central, mas ele queria ficar livre para que pudesse atuar como escritor. Então, o trabalho dele, visivelmente, foi um trabalho muito dispendioso, não é? É importante notar que foram poucos anos dedicados ao espiritismo, não é? Se você for analisar mesmo, 14, 15 anos, isso é muito pouco para o nível de produção que ele conseguiu. Isso só nos remete ao respeito que devemos ter pelo seu trabalho. Não é idolatria, não precisamos fazer isso. Já conversamos sobre isso, que não adianta falar em Kardec, citar e não desenvolvermos a habilidade social para conviver com quem é diferente de nós. Não podemos ser mais kardecistas que o próprio Kardec. Tem gente que radicaliza e isso não é bom, não é mesmo. Eu acho que a gente precisa crescer, amadurecer, acompanhar o que está acontecendo no mundo, debater com a cultura contemporânea, mas o Kardec, de fato, é um espírito efetivamente superior que contribuiu muito e que bom se as pessoas conseguissem extrair das pesquisas com a fenomenologia espírita, com a mediunidade, todas essas consequências maravilhosas que ele conseguiu. E eu acho, André, né, que hoje a gente, com o recurso da internet, né, e a possibilidade da gente baixar todas essas obras básicas gratuitamente, né, a FEB disponibiliza não só o Pentateuco, como a Revista Espírita em PDF, e aí a gente vê que essa oportunidade de popularizar essas obras agora se faz aí, né, com uma facilidade maior. Então, é necessário que a gente agora pegue com afinco o desejo de estudar tudo isso, realmente se fortalecer com essas bases que foram construídas por Kardec com tanta primazia e que realmente a gente só tem a reverenciar esse trabalho primoroso que ele fez, esse cuidado, essa atenção, né? É como você falou, essa orientação e esse olhar cuidadoso de não só largar o corpo físico e seguir a sua missão espiritual, mas de preparar a continuidade da doutrina espírita.
Pois é, então fiquemos com as reflexões da Carolina Lage. Carol, muito obrigado pela sua presença, agradeço. Pela sua participação. Queridos amigos ouvintes e internautas, muita paz a todos e uma semana de muitas reflexões. E até a próxima semana, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.